Aleluia. Amados, Cristo é a peça central na história da humanidade. Eu não sei se você está aqui, eu sei que a maior parte de vocês que está aqui nessa noite faz parte já desta história de Cristo. A maior parte de vocês que estão aqui nessa noite já viveram na intensidade de conhecer ao Senhor como Deus, como Salvador, e fizeram disso a maior peça central na vida de vocês. E eu me alegro muito com isso. Mas talvez hajam alguns aqui nessa noite que pela primeira vez estejam ouvindo, estejam presenciando, talvez seja a tua primeira vez numa igreja evangélica. Talvez você já tenha visitado outras igrejas, talvez seja a tua primeira vez aqui no Refúgio. Ou talvez você já venha com uma certa frequência, mas a verdade de Cristo nunca se fez real dentro de você. A minha oração nessa noite é que a verdade de Cristo te liberte de você mesmo nessa noite. Que a verdade de Cristo te livre dos seus pensamentos, pensamentos de depressão, pensamentos impuros, pensamentos de morte. Talvez você esteja dizendo para você mesmo que não há mais solução para a tua vida. E deixa eu te dizer uma coisa, é verdade. Não há mais solução para a tua vida se não for Jesus na tua vida. Não há mais solução para você nem para mim, porque o que merecemos é a dor, é a escuridão e é o sofrimento. Mas pela graça de Cristo Jesus, pelo amor dele por mim e por você, ele nos resgata do nosso merecimento e nos leva para o favor imerecido, essa graça maravilhosa. Que você seja cheio dela nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero falar conosco nessa noite a respeito de 3 ceias. 3 ceias, para que nós possamos comemorar essa ressurreição de Cristo Jesus. O propósito de Deus com a humanidade não é nenhum outro além da comunhão. O Senhor anseia pela comunhão mais do que qualquer outra coisa. O Senhor criou o homem e a mulher para viverem em comunhão, sentado à mesa com Ele, para viverem em liberdade, em intimidade, obrigado querido, com Ele. O Senhor preparou um grande jardim, colocou o homem, colocou a mulher ali e desenhou comunhão, intimidade, maior do que a que temos com os mais íntimos. Porque Ele nos criou e soprou em nós parte dEle. E quando nós nos inclinamos em conhecê-lo, não há alegria maior no coração de Deus do que encontrar em um filho o desejo de conhecê-lo ainda mais. E a ceia é um símbolo que permeia a história de Deus com a humanidade. A ceia é um símbolo que permeia essa intimidade e o propósito pelo qual o homem e a mulher foram criados na presença de Deus. A primeira ceia que eu quero falar contigo nessa noite é a Páscoa. A Páscoa, ela tem o significado de Passover, de passar por cima. Quando Deus escolhe um homem para desenvolver uma história com ele, seu nome é Abraão, da terra de Ur dos Caldeus, tira este homem deste lugar da Palestina, leva este homem para uma terra que lhe mostraria, prometendo uma geração, prometendo as areias do mar e as estrelas do céu como herança, em multidão, em uma grande massa de pessoas, uma nação. E este homem então, ele caminha em direção a essa terra prometida. Ele tem um filho, o filho da promessa. Este filho tem mais um filho, o neto da promessa, Abraão, Isaac, filho, Jacó, neto. E este neto então tem ali muitos filhos representando as 12 tribos.
E tem um outro filho, em especial, bisneto de Abraão, chamado José. José é vendido como escravo através desses irmãos. Esses irmãos o vendem como escravo. E ele vai parar lá no Egito. Ele trabalha na casa de um homem chamado Potifar. Ele é levado para a prisão por um crime que não cometeu. Na prisão ele consegue identificar e consegue ali ter a revelação de um sonho, um entendimento. E por conta disso ele vai parar no palácio do faraó, que também havia tido um sonho e precisava ser decifrado. E o Senhor usa então José para falar a respeito do sonho do faraó. E não somente isso, mas o Senhor o favorece, o colocando como braço direito daquele faraó, onde no período de 7 anos ele prospera aquela nação. E por mais 7 anos ele conduz aquela nação que não estava mais produzindo em prosperidade. E no meio dessa história toda, então, ele se reconcilia com os seus irmãos todos, com seu pai. Todos eles então se mudam de Canaã e vão parar no Egito. 430 anos se passam. E essa pequena família se torna uma multidão de mais ou menos 2 milhões de pessoas. Eles não tinham TV em casa. Mas essa grande multidão estava no coração do Senhor, porque o Senhor havia gerado propósito no meio dessa multidão. E num determinado momento, então, o Senhor escolhe um homem para livrar este povo, porque eles estavam em grande número, e por conta disso, os egípcios ficaram com medo de que eles dominassem o Egito, e os colocaram todos em opressão e escravidão. O Senhor então levanta um homem chamado Moisés, salvo de um genocídio, vai parar na casa do faraó, cresce naquele lugar. Num determinado momento ele tem um problema interessante ali com um egípcio e foge por conta disso. E ali ele então descobre a sua identidade. E o Senhor se encontra com ele no deserto e diz a ele para que volte para o Egito e liberte o povo hebreu, este povo de Abraão, e leve para uma terra que mana leite e mel, ou seja, leve-os de volta a Canaã. E então Moisés aceita esse desafio com muito ardor, e ele vai em direção a isso. O Senhor começa a se revelar, o Senhor começa a fazer ali os milagres e tudo aquilo que precisa para que aquele momento, aquele episódio na história se cumpra. E ao longo de pragas que são sendo levantadas para os egípcios que estavam com o coração endurecido, a última praga, a 10ª praga, então, é a primeira ceia da qual eu quero falar contigo nessa noite. O Senhor estabelece um decreto através de Moisés para o povo hebreu chamado Páscoa. E é interessante que ele estabelece todo o procedimento antes de que aconteça. Se você for em Êxodo capítulo 12, do versículo 1 a 20, eu não vou ler contigo nessa noite, mas se você quiser ler a respeito disso em casa, o Senhor então vai trazendo todo o procedimento de que um cordeiro precisava ser imolado, precisava ser sacrificado, e este cordeiro, o sangue desse cordeiro então, ele precisava ser aspergido, precisava ser colocado no batente de cada porta, de cada família. E cada família então sacrificaria este cordeiro, colocaria este sangue na porta desta família, para que quando Deus passasse, para estar ali retirando todos os primogênitos do Egito, todas aquelas crianças, ele não consumisse com os primogênitos que estavam dentro das casas do povo hebreu. E o Senhor então diz: olha, mas não é só para matar esse cordeiro, mas é para vocês fazerem uma ceia, prepararem um banquete. E neste banquete, em meio à comunhão,
eu estarei os livrando da morte. E é isso que o Senhor faz até hoje nas nossas vidas. Enquanto permanecemos em comunhão com Ele e uns com os outros, o Senhor nos livra da morte. Isto então acontece, essa 10ª praga acontece. A palavra ensina que o faraó procura Moisés naquela mesma noite. Então Moisés vai em direção ao faraó. E o faraó diz: leva esse povo daqui antes que todos nós morramos. E então Moisés acorda. Eu imagino que o Egito estava já todo acordado. Os egípcios pranteando a morte dos seus filhos e os hebreus ali celebrando na ceia. E naquele momento, então, todo o povo hebreu recolhe as suas coisas tão rápido que os pães que já haviam sido pedido para que não houvesse fermento, não dá tempo nem de levedar, e eles pegam aqueles pães, e a palavra também diz que eles encontram favor do povo egípcio, e conseguem pegar ouro, todas as joias e riquezas daquele povo, e eles vão em direção ao deserto, e ali, a partir daquele dia, é estabelecido um novo tempo, e uma nova jornada para o povo de Deus. Inclusive, quando nós vemos a palavra igreja no Novo Testamento, que significa eclésia, ela se refere a justamente este momento, onde aquele povo é tirado para fora da escravidão. Não há como nós não celebrarmos a ressurreição sem celebrarmos a comunhão. Não há como nós celebrarmos a ressurreição e não celebrarmos a mesa, a ceia. Essa é a primeira ceia. E essa ceia, ela aponta para Cristo, porque aquele cordeiro que foi imaculado para que o seu sangue fosse aspergido na porta de cada uma daquelas casas, ainda assim era obra de homem, cumprindo uma ordenança divina. Ainda assim era o homem fazendo algo, porque o Senhor estava dando direção. Mas era necessário que viesse alguém que não tivesse parte com a pecaminosidade, com o pecado do qual o homem se enfiou a partir do primeiro casal. Era necessário que viesse alguém que não fizesse parte dessa bagunça toda que nós nos colocamos. Deus, então, como justo juiz, decide pagar o preço, enviando o seu filho, para morrer por mim, por você. Que culpa ele tinha? Nenhuma. A culpa é nossa. E ele então vem à terra. Só que antes de entregar a sua vida, ele prepara uma ceia aos seus discípulos. E essa é a segunda ceia. Ela está lá em Mateus capítulo 26. E eu quero ler contigo este texto, os versículos 26 a 28. Mateus 26, de 26 a 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão
E abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Na 10ª praga, na primeira ceia, o Senhor estabelece um nível de aliança com o seu povo. Ele estabelece ali uma aliança de cuidado, de zelo, uma aliança de provisão, estabelece uma aliança onde nós sabemos que ao longo da história, nos 40 anos de deserto, há uma coluna de fumaça, uma coluna de fogo que os protege durante a noite e uma nuvem de sombra que os protege durante o dia. E que também os conduz ao longo de toda essa trajetória, de todo esse tempo onde eles ficam ali, recebendo uma metanoia, uma mudança de mente para estar em direção à terra prometida. Só que isso se cumpre num tempo e num espaço físico. Isso se cumpre com um povo específico, debaixo de um propósito, de um projeto de Deus para aquele tempo, para que aquela revelação fosse estabelecida para todos. E que hoje pudéssemos encontrar na história um passado antes de Cristo apontando para a cruz. Só que ali foi para um povo, num determinado momento, num determinado contexto. Só que neste momento, quando Cristo prepara essa ceia de intimidade, com aqueles homens imperfeitos, incapazes, com aqueles homens que estavam ali somente pela graça, assim como eu e você, homens, ladrões, traidores, homens de pouca fé, homens que duvidavam, homens que por muitas vezes não acreditavam, homens que não eram dignos de estarem andando com o Mestre, assim como eu e você. E Cristo então olha para todo esse momento, e num momento de intimidade, profunda intimidade, Ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E neste momento, nesta ceia, Ele estabelece o ano aceitável do Senhor. Ele estabelece um período no tempo e na história onde eu e você estamos agora inseridos. Ele estabelece uma ceia contínua e constante até que Ele volte mais uma vez. Ele estabelece um tempo para que todo aquele que nele crer seja salvo. Ele estabelece um tempo para que aquele que quiser se encontrar com Ele, o encontrará. E este é o tempo e espaço que eu e você estamos vivendo, 2000 anos depois. É por isso que no momento de Páscoa, num domingo de Páscoa, eu e você precisamos nos lembrar do sangue da nova aliança, do sangue imaculado, sem marcas, de um sangue puro, perfeito, de um sangue que não foi conivente com o pecado, que não está manchado, que não está viciado, de um sangue que nos oferece uma novidade de vida, o sangue de Cristo Jesus. O sangue de Cristo Jesus.
E Ele também nos oferece o pão. Ele nos oferece o pão. E há uma característica neste pão aqui muito interessante, que é o pão sem fermento. Por quê? Por que é um pão sem fermento? Porque é um pão asmo. Não é um pão que vai curar a tua asma. O pão asmo tem que ter, né, gente? O pão asmo, o pão sem fermento, ele é um pão verdadeiro. Ele é um pão sem hipocrisia. Porque o pão com fermento, ele incha. Ele se faz ser algo que ele não é. Mas o pão asmo, ele é legítimo, ele é verdadeiro. Ele não tem hipocrisia nenhuma. E por diversas vezes as Escrituras nos mostram isso, ao longo dos apóstolos, ao longo do próprio Cristo falando a respeito deste pão. Cristo é real. Cristo é real. Ele não é uma história, Ele é real. Ele foi real e Ele continuará sendo real. E nós podemos ter parte com Ele. Sabe, amados, é interessante nós nos lembrarmos que quando Deus cria o homem e a mulher, o pecado primeiro entra nos pensamentos e é gerado neles o desejo de conhecer o bem e o mal. Não é isso? Não é a árvore do conhecimento do bem e do mal que estava lá no jardim, que não era para eles consumirem? E a serpente ali num diálogo ou num triálogo, porque Adão estava ali, ela engana aqueles dois e diz: olha, vocês não querem conhecer o outro lado? E em seus pensamentos eles dizem sim. Assim como o pecado funciona em cada um de nós, antes de que haja uma ação, há um desejo, não é verdade? E aí naquele momento então, onde o desejo nasce, eles vão em direção e eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus veio e corrigiu Pedro 3 vezes, perguntando a ele se ele o amava. Assim também todas as vezes que ceamos do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, nós estamos ingerindo não mais o fruto do pecado, mas estamos ingerindo o corpo daquele que nos salvou. E todas as vezes que fazemos isso, e fazemos isso em humilhação, e reconhecendo quem somos e quem Ele é, nós estamos trazendo saúde para o nosso corpo. Nós estamos trazendo vida para o nosso corpo. Através de um ato simbólico, mas estamos trazendo vida para o nosso corpo. Você crê nisso? Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 17, diz assim: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Diga comigo, somos unicamente um pão. Diga, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Amados, olha que coisa mais linda. Todos participamos de um único pão. É ou não é um ato de comunhão? É ou não é um ato de festa e de nos entregarmos para aquele que nos salvou de forma única? Como um conjunto, como uma grande família que se ama, que ama ao Senhor e que decide viver uma vida na presença dEle, em plena comunhão constante com o corpo
e com o sangue, em plena comunhão constante com o sacrifício e com a nova aliança, em plena comunhão constante com a obra da cruz, e do passado, do presente e do futuro, porque a aliança que Ele tem para nós é para uma eternidade. Muitas pessoas se achegam a Deus precisando de ajuda e acham que o melhor que Deus tem para oferecer é aquele momento. Muitas pessoas se achegam a Deus precisando de refrigério e acham que a única coisa que Deus tem de bom para fazer é justamente pontuar e acentuar aquele episódio. Mas essa é a maior mentira que alguém pode contar para alguém. Porque a melhor coisa que Deus pode fazer por mim e por você é aquilo que Ele já fez. Morreu na cruz pelos nossos pecados. E nós estamos aqui para celebrarmos isso nessa noite. Amém? Aleluia. Glória. A segunda ceia, que é essa que fazemos e temos feito há 2000 anos, enquanto vivemos o ano aceitável do Senhor, é a ceia onde o Senhor está à disposição daqueles que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. É a ceia que nos aponta para a eternidade. Mas haverá, meus amados, uma terceira ceia. Haverá uma terceira ceia. Nem o filho sabe quando, mas o pai sabe. Haverá uma terceira ceia, e Jesus diz em Lucas 22, preste atenção. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Note que nós estamos ceando, mas Ele não. Eu imagino nesse momento o filho contemplando essa igreja nesse momento em ceia e se lembrando de que haverá um dia em que Ele estará presente, em que Ele estará presente, não como símbolo, mas presente. E Ele diz assim: pois vos digo que nunca mais a comerei até que se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira. Ele diz: eu não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A terceira ceia será no reino de Deus estabelecido, onde a noiva se encontrará com o Cordeiro e nós viveremos uma eternidade na presença dele. Apocalipse 19, versículo 9 diz: então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A terceira ceia são as bodas. E haverá um dia onde todo aquele lavado e remido pelo sangue do Cordeiro estará perante o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a mesa estará completa. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: um dia essa mesa estará completa. Amados, eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Um dia essa mesa estará completa. Nós olhamos para o passado e vemos a Páscoa. Olhamos para o presente
e encontramos Cristo. E nós olhamos para o futuro e esperamos pelas bodas. Que eu e você possamos ser tomados desta realidade e que possamos celebrar a ressurreição de Cristo todos os dias nas nossas vidas, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos encerrar.